Tem muito assunto para a gente falar nessa segunda hora. Vamos falar um pouquinho de vacina, vamos falar um pouquinho também do noticiário da Capital Federal, toda aquela discussão que a gente está acompanhando já há bastante tempo sobre a desoneração da folha de pagamento. Já a Clarissa Oliveira, a gente está só acertando os últimos detalhes. O Yuri já tá na frente aqui, já me deu o sinalzinho de que a Clarissa já está nos ouvindo. Então já vamos chamar ela sem mais delongas. Clarissa, boa tarde, boa noite para você. Bem-vinda aqui novamente ao Bastidores do Poder. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, Yuri. Obrigado. Bom, estamos aí com mais capítulos desta grande novela sobre a desoneração da folha de pagamentos. Esse assunto, né, gente, que na ponta, para quem está ali batalhando todos os dias no meio dessa pandemia, pode sim querer dizer mais ou menos emprego. Isso porque se a folha está onerada, o empregador paga mais para ter um trabalhador com carteira assinada trabalhando para ele. Então, o custo de abrir uma vaga de emprego acaba ficando muito maior. O governo do presidente Jair Bolsonaro vetou uma prorrogação de uma desoneração em 17 setores da economia. Esse veto aguarda apreciação no Congresso Nacional e a gente vem aí acompanhando semana após semana toda essa polêmica sobre se derruba ou não derruba o veto. Quais as novidades, além das que a gente já trouxe no decorrer das últimas semanas? O presidente Jair Bolsonaro mandou dar uma freadinha aí na discussão a respeito desse assunto. O Congresso pensou em se reunir ainda nesta semana para discutir se fecha ou não um acordo com o governo a esse respeito. E no fim das contas acabou que não se chegou a conclusão nenhuma, gente. A gente continua mais uma vez paralisado em relação a esse assunto. O que aconteceu? O líder do governo, Eduardo Gomes, lá no Senado, deu uma declaração dizendo que o governo quer fazer uma troca entre a desoneração da folha e a aprovação das reformas tributária e administrativa no Congresso. Não é bem assim. Quando a gente conversa nos bastidores, a gente sabe que o governo quer mesmo é fazer uma troca entre a desoneração da folha e a criação de um novo imposto nos mesmos moldes da CPMF. Esse é o ponto prioritário dessa negociação. O que eu consegui levantar aqui nos bastidores hoje em algumas conversas que eu tive? Existe uma nova proposta sendo colocada na mesa, que ainda está muito incipiente, uma sugestão que está sendo apresentada por alguns líderes do chamado Centrão, que é aquele grupo ali de pequenos, médios partidos de centro que acoplou ali no governo do presidente Jair Bolsonaro e tem ajudado a dar maioria em votações. A proposta é a seguinte, que o governo edite uma medida provisória e prorrogue essa desoneração da folha de pagamentos em 17 setores por 6 meses. Para quê? Para ganhar tempo, para poder negociar melhores, porque apesar das conversas que vem rolando já nos últimos tempos, o governo até agora segue num impasse nessa negociação. Pois é, né, Clarissa? Tem até um dado que é interessante da gente trazer aqui para os nossos ouvintes, que é da Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que aponta que a reoneração da tributação sobre a folha de pagamentos do setor pode gerar a eliminação de 97 mil postos de trabalho formais até 2025. Esse é o preço que pode acarretar todo esse lenga-lenga em torno da proposta da desoneração. O setor sabe que vai ter que rediscutir isso a partir da reforma tributária, mas essa discussão fica aí nesses bastidores que você está apontando para a gente, se tinha perspectiva de reunião sobre isso, acabou não tendo. O governo está tentando segurar a votação aí desses vetos no Congresso Nacional, enquanto isso tentando costurar um caminho via reforma tributária. Vamos ver, você vai trazendo notícias para a gente sobre isso, Clarissa? E também queria saber como é que andou, hein? Aquela história da Super PEC, que a gente tanto comenta aqui, que vai juntar pacto federativo, vai trazer também alguns gatilhos para os gastos da União. O governo chegou a um acordo, enviou a Super PEC. O que aconteceu com essa história? Olha, você sabe que hoje, Isabel, como era de se esperar, muita gente está ligando ali insistentemente para o senador Márcio Bittar para ver o que acontece ali com o tal relatório
que ele deve apresentar para essa PEC. Ela começou a ser chamada de Super PEC lá atrás, porque poderia incorporar o programa Renda Brasil, também o tal do novo imposto ali, parecido com a CPMF, o governo não gosta de chamar de CPMF, mas a gente sabe que é muito parecido com a CPMF, mas isso foi sendo desidratado aos poucos, a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro eliminou aquela ideia de usar alguns programas sociais, como o abono salarial, para criar o programa Renda Brasil dentro dessa PEC, não havia mais necessidade que fosse dentro de uma PEC, então saiu o Renda Brasil, aí já saiu o CPMF também, ela enxugou um pouquinho, mas ainda assim, é uma PEC muito importante, porque ela reúne a PEC do Pacto Federativo, que muda toda a redistribuição de recursos, um compartilhamento ali de verbas entre o governo federal, governos estaduais e municípios, e a chamada PEC emergencial, que é aquela que trazia esse ponto que você falou, os gatilhos que podem ser acionados caso os governos comecem a se aproximar do teto de gastos, seja necessário segurar, frear despesas a qualquer custo. Isso pode envolver, inclusive, queda de salário de servidor público, que é um tema para lá de polêmico. Os principais pontos já foram acordados com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no comecinho da semana passada, uma reunião que os três tiveram, Márcio Bittar, o presidente e o ministro da Economia. Daquela reunião, saíram alguns pontos importantes. O mais polêmico deles, a não ser essa questão aí mesmo dos salários de servidores e tal, eu acho que é a proposta de acabar com a vinculação de receitas, ou seja, aquele carimbo que existe em algumas despesas que o governo precisa fazer, ou seja, é obrigatório hoje o governo federal, por exemplo, gastar, salvo engano, 18% na educação e 15% na saúde. Esses percentuais existem em vários níveis. E essa obrigatoriedade, na opinião do governo federal, amarra demais as contas e impede o governo de gastar, por exemplo, dinheiro com obra, que aparece muito em ano de eleição, é uma maravilha, né, gente? Melhor que com a educação, que demora tanto para aparecer, né? O político gosta um pouco dessa discussão. E aí o governo acha que está com o orçamento muito preso e quer poder liberar melhor esses recursos sem precisar correr o risco de infringir o teto de gastos. Isso já está acordado, vai entrar nesse relatório. Se não entrar, vai ser uma virada muito grande em relação ao que estava sendo aguardado. A gente ainda aguarda a entrega desse relatório, ela ainda não veio. Vamos ver aí se vai confirmar as expectativas, mas por enquanto está indo nessa linha. Clarissa, há pouco, às 5 da tarde, estava prevista uma apresentação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre o plano de segurança sanitária para as eleições. Você tem alguma informação sobre isso? Não, a única informação que a gente tem aqui, Yuri, é que realmente a gente começou a acompanhar ali essas últimas informações, porque há uma expectativa muito grande em relação a como vão ser, por exemplo, os horários de votação, todo o protocolo, né? Essa discussão é um ponto que é super importante, claro, porque vai mexer com a vida das pessoas, a gente está no meio de uma pandemia, vamos ter então que chegar numa eleição municipal que junta muita gente, a aglomeração. O que se sabe é que a previsão era, sim, pelo menos reservar horários específicos para grupos de risco. Há também um trabalho ali muito grande por parte da Justiça Eleitoral de garantir a higienização dos locais de votação. Então, por isso, por exemplo, foram eliminadas as regras que previam a instalação da biometria, porque não há como você passar o álcool gel e depois fazer a biometria, uma coisa impede a coleta correta das digitais. Então, é muita coisa que precisa ser resolvida no momento em que a gente está aí com economia turbulenta. Então, a Justiça Eleitoral também está aí correndo contra o relógio, né? A gente está acompanhando isso aqui aos pouquinhos para ver se a gente consegue criar um ambiente, se é possível pela Justiça Eleitoral, a gente tem um ambiente seguro, tranquilo, para que a eleição possa transcorrer como esperado, né? Clarissa, e voltando para o Legislativo, tá todo mundo de olho também, porque amanhã a Câmara pode votar, né, um projeto que vai reativar o Conselho de Ética, a Comissão de Constituição e Justiça, que a gente sabe que é a principal comissão da Câmara dos Deputados. A organização para isso, hein, Clarice? O Conselho de Ética a gente sabe que tem uma pressão muito grande por conta do caso da deputada Flor de Lis, que é apontada como a mandante do assassinato do próprio marido e que precisa
ter essa autorização, o legislativo precisa ser provocado para dar a autorização para que ela seja presa, algo que já aconteceu com outros apontados ali como comparsas também do crime. Como é que está essa organização aí no ambiente do legislativo para tentar retomar algumas atividades que por conta da pandemia estão paradas? O que a gente tem visto são as sessões no plenário, sessões virtuais, com poucos deputados presencialmente, né? Olha, Isabel, demanda já muito antiga que está vindo desde antes do caso Flor de Lis. Para se ter uma ideia, havia uma pressão muito forte já meses atrás por parte de vários parlamentares do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que cobravam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo retorno dessas atividades. Eles argumentavam que havia muita coisa parada, que não havia uma justificativa para o Conselho, por exemplo, não funcionar, uma vez que daria perfeitamente para fazer as sessões de maneira remota. Lembrando que existem outros casos polêmicos, além do caso de Flor de Lis, ali parados, inclusive alguns deles contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse é um ponto de polêmica bem relevante nos bastidores aqui no Congresso. O que aconteceu? O caso da deputada Flor de Lis tornou a volta do Conselho de Ética imprescindível, porque é preciso que o Congresso dê uma resposta a esse caso. Há muito constrangimento. Os parlamentares dizem ali em reservado que eles não querem acabar ficando manchados junto à opinião pública, como se estivessem passando a mão na cabeça de um caso tão grave, com provas tão robustas, embora a investigação ainda esteja em andamento, o caso está ainda correndo, né? A gente tem que ter essa parcimônia na discussão desse caso, mas é necessário que sejam tomadas algumas providências na avaliação dos próprios parlamentares do Conselho de Ética. O que é dito ali quando a gente conversa com alguns integrantes do Conselho, que é praticamente certo que ela vai perder o mandato parlamentar. Os parlamentares acham que é impossível não dar essa resposta. E também que ela vai ser expulsa do PSD. Isso também está amarrado, embora haja ali, segundo dirigentes do partido já me disseram, a necessidade de seguir um trâmite de ordem ali burocrática, mas também que diz respeito ali ao estatuto mesmo partidário, de respeitar um rito a ser seguido, que é muito importante. A gente está, né, gente, numa democracia, então tem um processo que deve ser seguido antes que ela possa ser totalmente desligada do partido. Mas o plano é esse. Ninguém acredita em nenhum desses dois lados, seja no Conselho de Ética, seja no próprio PSD, que há alguma chance de sobrevida aí dela de uma carreira política. Uma história que circulou aí nos últimos dias é que ela teria, inclusive, ido conversar com alguns parlamentares para pedir apoio para tentar manter o mandato parlamentar. Lembrando que o mandato garante uma série de prerrogativas aí, né, em termos jurídicos, né, a questão do foro, a prerrogativa de foro. Então, são pontos importantes que é natural que ela se apegue ao mandato, mas a expectativa ali é de que ela não tenha essa sobrevida, que o caso dela, até pela gravidade, dificilmente viabilizaria isso. Muito obrigado, Clarissa Oliveira, foi um prazer. Primeira vez que conversamos, obrigado. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho também e sempre é um prazer tê-la no Bastidores do Poder. Obrigada, muito Clara. Obrigada, pessoal. Yuri, muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Vamos lá. E olha, por aí. Beijo. Um beijo, Clarissa. Diga. Até mais tarde no Band Diga, News amor, TV. você ia falar, Não, eu ia só complementar, porque a Flor de Lis, ela vai ser notificada da cassação na quinta-feira. Ainda tem essa novela, né? Porque ela não está em Brasília. Se esperava que ela fosse hoje aí para Brasília, né? E a Corregedoria da Câmara pudesse fazer essa notificação sobre o processo de investigação que, no final, muito provavelmente vai dar nesse resultado que você trouxe pra gente, né? Então, de novo, pelos meus cálculos aqui, já é a terceira vez, viu, que há essa tentativa aí de se notificar e, por enquanto, nada. Então, na quinta-feira deve acontecer isso finalmente. Vamos lá, aguardaremos, né, Aguardaremos. Gente? Precisa, né? Pelo amor. É menos um pepino pra gente contar aqui, né, Clarissa? Um beijo pra você, até mais tarde. Pessoal, um beijo a todos, até mais. Tchau, tchau.